A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, desde a Guiana Francesa, eu quero falar sobre a vinda de Jesus, retratada aqui em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3, nós vamos fazer uma interpretação, e sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos carnais, segundo os seus próprios pensamentos em relação às Escrituras. Escarnecedores pode envolver pessoas que outrora foram crentes, foram pastores e hoje combatem a palavra do Senhor, combatem as Escrituras, combatem a igreja de Cristo. Apostataram da fé, desviaram para o caminho, criaram sofismas deles próprios, certo? E nós vamos ver o texto, eles voluntariamente... Onde está a promessa da sua vinda? Esse é o questionamento deles. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormem, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os preteristas usam muito, tem um preterista aí, falou sobre 2 Pedro, depois vamos entrar no assunto sobre isto, dizendo que Jesus prometeu voltar desde o dia de Pedro e até agora não voltou. E segundo eles, não vai voltar, porque a ressurreição já aconteceu e foi de forma espiritual, não da forma que nós pensamos ou que nós imaginamos. Então é isso que nós vamos abordar no texto, porque quem conhece exegese bíblica sabe que a exegese ela interpreta o próprio texto. Nós não podemos pegar um texto fora de contexto. Isto é exegese, é isso que os preteristas falam e nós vamos ver. Eles acreditam que a volta de Jesus aconteceu e Pedro é um apóstolo, autoridade, vai dizer que não aconteceu não nos seus dias e que depois iria demorar a acontecer. Não seria como os irmãos estavam pensando a princípio, porque havia irmãos na igreja que estavam ansiosamente esperando a vinda de Jesus. Vendiam suas propriedades, vendiam seus bens, achando que Jesus estava vindo às portas e perceber, peraí, vamos com calma. Não é assim não. Algumas coisas têm que acontecer. E muitos deles, desiludidos que venderam seus bens, suas propriedades, nada aconteceu, começaram a dizer que aquela promessa de vinda seria de uma forma diferente. Exatamente como os preteristas de hoje pensam, é o que esses crentes hereges que saíram da igreja dos apóstolos também pensavam em combater os apóstolos, inclusive para os irmãos terem uma ideia. E Pedro vai dizer, eles, os preteristas, ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirado da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Percebe? Depois nós vamos ver que os preteristas, eles vão dar a interpretação que o céu se reserva para o fogo, vai ser queimado. Ele diz que não é literal, é espiritual. E o sentido não é esse, que a terra não vai ser queimada, os elementos ardendo não vão acontecer. E aqui nós estamos vendo de antemão logo, Pedro falando que como aconteceu com a primeira terra, que foi destruída com águas, a terra da mesma forma será destruída com fogo. Diz a palavra do Senhor, o texto vai nos afirmar. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Percebe? Pedro está dizendo que essa terra está condenada. O profeta Isaías 24 e 20, diz que a terra cambaleia como um bêbado e com uma rede de dormir, ela balança de forma que ela vai ser destruída, não vai sobrar nem raiz, nem ramo, e todos os ímpios da terra, os moradores, serão destruídos. Então Pedro está fazendo a mesma profecia que o profeta Isaías profetizou 750 anos antes de Cristo, que a terra vai ser destruída com fogo e enxofre. Os elementos vão ser destruídos. Os preteristas dizem que não, que não. Então você vai acreditar no que o apóstolo fala, no que o profeta Isaías fala, ou que os falsos mestres preteristas interpretam. Todos os evangélicos, todos os teólogos, todos os mestres hoje,
eles concordam que a Terra está comprometida. E a própria ciência corrobora para isso. O cientista diz que a Terra está comprometida, vai acabar com fogo. A Terra não vai suportar muitos anos mais, certo? O aquecimento global é evidente aí em todas as partes do mundo, queimada por todas as partes. Então o mundo marcha para o fogo. Então os preteristas querem dar um outro sentido do que as escrituras falam, do que os apóstolos falaram, do que os profetas falaram. Então temos que ter cuidado com esses falsos ensinamentos. Se você está caminhando nessa direção, recue, dê meia volta, porque a doutrina dos apóstolos consiste que a primeira terra foi destruída com água, a segunda será destruída com fogo. E Apocalipse capítulo 21 vai dizer que João disse: eu já não vejo o primeiro céu, não vejo a terra, tampouco vejo os mares, porque o primeiro céu e a primeira terra já não existem. Por quê? Porque foram destruídas. E ele diz: eis que vejo novos céus e nova terra, aleluia. Essa terra vai ser destruída com fogo, não vai sobrar nem raiz, nem rama. Todos os preteristas que pregam essa doutrina vão ser queimados junto com esta terra. Mas a igreja do Senhor, que acredita na volta do Senhor, que acredita no arrebatamento, ela vai ser salva do fogo, diz a palavra de Deus. E Pedro vai dizer mais: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como dia. Os preteristas acham que está demorando, porque faz 2000 anos, e falam que vinha, estou chegando, estou vindo, estou chegando, e nada, eles ficam zombando, zombadores. Mas eles esquecem algo, que Pedro que está dizendo aqui, que o dia do Senhor não é o dia do homem, o Yom de Deus, não é o Yom do homem. Quando Deus criou os céus e a terra, certo? Em 6 dias, a palavra dia é Yom. E diz que entre o primeiro Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, há uma grande lacuna de milhares ou de milhões de anos, certo? Então esses dias são dias de anos, dias divinos, dias eternos. Então o Pedro vai dizer o que o salmista diz: e um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Isso quer dizer, se 1000 anos refere-se a um dia, então 2000 anos é como os acontecimentos do primeiro século, queridos, fosse hoje, no projeto de Deus, no pensamento divino. É isso que os preteristas não entendem, certo? Que os pensamentos dele não são os pensamentos da Bíblia e tampouco os pensamentos de Deus. Então fiquemos com a palavra de Deus, que Pedro vai dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, aleluia. Mas o dia do Senhor, ele novamente vai reiterar, virá como ladrão na noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isto é literal. Isso não é espiritual, como os preteristas dizem. Simplesmente Pedro está remetendo ao que o profeta Isaías falou, Isaías 24 e 20, a mesma coisa vai acontecer, certo? Ele é longânimo, ele está dando chance, está dando esperança, não importa, certo? Jesus só pode vir quando o Pai determinar. Enquanto o Pai não decidir, enquanto o Pai não determinar, os anos vão acontecer, os dias vão ser prolongados, não importa. O importa é que enquanto o Senhor não vem, nós estamos indo ao seu encontro. Quando nós partimos desta vida para outra vida, aleluia, o anjo do Senhor nos pega e nos leva para o paraíso, onde lá Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz que os justos, os fiéis, eles comerão da árvore da vida e estarão no paraíso de Deus. Nós somos introduzidos no paraíso de Deus quando nós baixamos a sepultura. Não importa se Jesus não vem hoje ou daqui a 1000 anos ou 2000 anos, não interessa. O interessa é que enquanto isso,
Os santos que morrem no Senhor já estão no paraíso, já estão andando na Santa Jerusalém, desfrutando, sabe, das coisas maravilhosas. Essa é a promessa, aleluia, porque se nós esperarmos só nessas vidas melhoras, seremos os mais miseráveis da terra. Diz o apóstolo Paulo que a nossa cidade não é terrena, a nossa Jerusalém, ela é celestial. Jesus disse: eu vou para o Pai e voltarei para vos buscar, para vos levar para onde eu for, estareis comigo. Aonde? No paraíso de Deus, junto com a nova Jerusalém. Glórias a Deus.